Vamos lá para análise macro. Bom, voltaram as preocupações com o conflito lá em Israel e os ativos agora durante a madrugada já começaram a refletir isso depois que nós tivemos um ataque bombardeiro lá em um hospital na faixa de Gaza. Isso acontecendo horas antes da chegada do Biden lá em Israel, onde ele foi para conseguir dar uma amenizada no conflito, conversar com as autoridades por lá. E isso tudo volta a precificar no ouro e no petróleo como os principais drives de busca por segurança a princípio durante essa madrugada. A gente já está tendo uma disparada aí de mais de 3% no preço do petróleo, mais de 1%, que é extremamente forte para o preço do ouro. O ouro, lembrando que é um ativo que ele movimenta 0,20, 0,30 num dia, e ele já está subindo durante a madrugada mais de 1%, o que mostra, assim, uma busca por segurança. Além de tudo, nós temos também outros ativos que já deixam claro isso, como o VIX, que é o índice do medo, também subindo aí quase 3%. Então, assim, tudo tende a se escalar para uma abertura das bolsas aqui também no Brasil de queda e alta para o dólar. Só que, óbvio, que a gente vai ter que ver os próximos passos, as próximas informações que podem vir de lá, né? E além disso, nós ainda temos alguns fatores pontuais aí que estão pesando no cenário das bolsas, como por exemplo, as ações da Nvidia, que já estão caindo desde ontem, hoje durante o pré-mercado já estão caindo novamente, depois que se amplificaram as restrições das vendas de chips dos Estados Unidos para a China. Ou seja, lembrando que os Estados Unidos vêm ampliando cada vez mais essas restrições para que as empresas americanas não exportem chips altamente avançados para a China, claramente para poder reduzir o crescimento da China relacionado às altas tecnologias, principalmente a manipulação das inteligências artificiais, né? Então, se a China não consegue os chips extremamente avançados que são necessários, ela basicamente evolui menos que os Estados Unidos nessa questão. Então, esse, a princípio, é o objetivo dos Estados Unidos. Mas assim, isso é um fator óbvio que é no longo prazo que vai fazendo efeito, a princípio está refletindo nas ações da Nvidia, né? Mas nós temos também alguns balanços para sair hoje, como os balanços do Morgan Stanley, da Netflix e da Tesla. Os balanços podem sim dar uma amenizada nesse cenário para os próximos dias se eles vierem positivos, né? Mas a princípio esse é o cenário para as bolsas americanas, que já automaticamente refletem para o resto do mundo, inclusive a Ásia passou a madrugada agora com um tom mais negativo nas bolsas, em sua maioria por lá, mesmo depois de ter saído o PIB da China, que veio ontem à noite, e esse PIB da China veio extremamente melhor do que o esperado. Era esperado uma projeção de PIB ali de 4,4%, veio 4,9%. Lembrando que isso converge com a meta de crescimento lá de 5% esse ano da China. Então, assim, mesmo com essa informação, a gente teve outras também que ajudariam, que foram as vendas do varejo, que acabaram disparando mais do que o esperado, vieram 5,5% positivas. Só que, basicamente, o otimismo que esses dados gerariam acabou sendo ofuscado porque as vendas de moradias na China caíram ainda mais. E isso tudo reativa aquela preocupação com o setor imobiliário chinês, inclusive porque a Country Garden, que é aquela incorporadora chinesa que a gente já vem comentando aqui, que está com problemas graves, ela deu uma entrevista para a Bloomberg dizendo que é improvável que ela consiga pagar os juros de 15 milhões de dólares que vencem hoje. Basicamente, isso gera uma preocupação generalizada, não só para as ações da Country Garden por lá, mas para o setor imobiliário, o que refletiu para as bolsas asiáticas como um todo. É claro que também a China ficou de olho na questão do conflito por lá, porque ela também tende a ser atingida se o conflito se amplificar lá em Israel, né? Então, assim, nas bolsas europeias a gente está tendo esse reflexo negativo também. Um dos fatores que a Europa também está precificando negativo é porque saíram a inflação do Reino Unido, e os dados de inflação do Reino Unido eles vieram mais altos do que o esperado. A previsão era que viesse 6,6% e ele acabou se mantendo a 6,7%. A justificativa inicial que é dada a isso é por conta da alta recente do petróleo, que acabou refletindo no dado de inflação lá no Reino Unido. Então, assim, dados de inflação para cima, preocupação com conflito, bolsas caindo no mundo inteiro. Obviamente, o reflexo aqui para o Brasil não tende a ser bom aí para nossa abertura, tanto na bolsa, com uma bolsa caindo, quanto um dólar subindo. Um dado fora a parte que poderia ajudar no otimismo se hoje nós estivéssemos num cenário mais ameno, seria que a produção de minério de ferro da Vale aumentou 4% em relação ao igual período do ano passado. Então, assim, seria um reflexo positivo para a ação que ajudaria a bolsa. Só que hoje, os holofotes do mundo inteiro, inclusive do Brasil, vão ficar para o cenário do conflito e para os ativos de proteção que já dispararam durante a madrugada e tendem a amplificar ao longo do dia.